curso intensivo a gente vai discutir hoje sobre asma e DPOC, as doenças obstrutivas que são super importantes na sua preparação. Queridos, sempre entre pelo menos o top 5 de clínica médica e pode aparecer na prova de pediatria também. Então tem que ter uma atenção muito especial e aqui a gente vai discutir a nível de Brasil quais são os principais, os 4 grandes conceitos que a gente acha que vão fazer uma grande diferença na sua preparação para as provas, tá bom? Só a gente lembrar um pouquinho, asma cai mais do que DPOC, mas DPOC pode ter algumas informaçõezinhas ali, tem mais questões médias, então vale ter uma atençãozinha especial também. Vamos puxar aqui nossa questãozinha do PSU de Alagoas 2018 para introduzir a nossa discussão. Qual alternativa está errada em relação ao tratamento das exacerbações ou crises de asma brônquica? A. Iniciar pela administração de beta-2 agonista de ação rápida, repetindo-se até 3 vezes na primeira hora. B. Após dose de ataque com beta-agonista, se a resposta for parcial, deve iniciar corticoide, de preferência por via oral. C. Brometo de ipratrópio deve ser utilizado no início do tratamento da asma aguda grave em substituição ao beta-2 agonista de ação rápida. Ou D. Para o domicílio beta-2 agonista de curta duração, deve ser mantido enquanto persistir a tosse. A perguntinha que é para a gente é a alternativa errada. Vamos então discutir sobre o manejo agudo de asma, que cai muito, queridos. A gente gosta até de sinalizar, ó, no UFRJ cai assim, no SES de Goiás cai assim, no Distrito Federal cai assim. Queridos, cai igualzinho. Você precisa dominar alguns conceitos em relação ao paciente com crise aguda de asma que cai de forma muito semelhante em diversas instituições. Não temos muitas particularidades aqui e sim, cai muito e de forma bem parecida. O que você precisa dominar? Bem tranquilinho. Esse paciente vai ter o quê? Beta-2 agonista de ação rápida. Calma, você pensou beta-agonista de ação curta, você está quase certo. Por que a gente fala rápida? Porque a gente tem algumas medicações, como o formoterol, por exemplo, que é até um beta-agonista de longa duração, mas também tem início de ação rápido. Inclusive é um dos motivos pelo qual a gente pode utilizar ele como resgate nos pacientes da linha preferencial no tratamento crônico dos pacientes, que a gente já conversa daqui a pouquinho. Vamos falar de crise aguda. Está com dispneia, está com tosse, está com sibilo, esforço, a gente precisa de uma medicação que haja rápido para antagonizar esse broncoespasmo. Então serve o beta-agonista de ação curta, porque eles agem rápido, e serve o formoterol, que apesar de ser de duração longa, também começa a agir rápido, tá bom? Domine esse conceito aí, é um beta de ação rápida, grande medicação de destaque para esse nosso paciente. Oxigenoterapia é para todo mundo? Não. Só se o meu paciente tiver uma saturação menor do que 92 no paciente adulto ou menor do que 94 no nosso paciente pediátrico, tá bom? O paciente pediátrico a gente é um pouquinho menos tolerante com essa saturação, então a gente bota para ficar de 94 para cima. Atenção para evitar a hiperóxia também nesse paciente e lembrar que não é oxigênio para todo mundo, principalmente se o paciente não tiver esforço, não tiver com desconforto ali para respirar, tá bom? Não é oxigênio para todo mundo, tem questão que vai te cobrar isso. Coloca um paciente lá com 95% de saturação, frequência respiratória normal, só sibilo e tosse, não vai ganhar oxigênio, não precisa, tá bom? Muita atenção com isso que é cobrado em algumas instituições. O ipratrópio, que até uma das alternativas colocou pra gente, o antimuscarínico, vai ter espaço para esse paciente? Pode até ter. Quando que ele vai entrar? Se o paciente tiver uma asma com exacerbação moderada a grave, e aí entra junto com o nosso beta-agonista também, tá bom? Se for um paciente com uma clínica mais tranquila, sem dispneia, um paciente com uma resolução mais rápida, uma boa resposta já de imediata, só o beta-agonista, nem precisa entrar com essa outra categoria. Os beta-agonistas são preferenciais, tá bom? É a grande categoria para você lembrar nesse manejo agudo. Corticoide, quem que vai ganhar? Quem bateu na sua porta da emergência com exacerbação de asma, tá bom? Precisa ser oral? Precisa ser venoso? Preferencialmente a gente faz até por via oral. Quando que faz o corticoide venoso? Tem até a mesma eficácia, tá pessoal? É pela questão de distribuição e estabilidade. Se for um paciente com franca dispneia, que talvez precise até de uma intubação no futuro próximo, você não vai fazer por via oral para esse paciente, beleza? E aí poderia fazer o corticoide venoso também, que vai para casa com 5 a 7 dias dessa medicação, para desinflamar aquele organismo enquanto a gente ajusta a medicação de manejo crônico, tá bom? Que a gente já fala daqui a pouquinho. Por fim, último conceito aqui, sulfato de magnésio dentro desse conceito-chave. A gente coloca para todo mundo? Também não. Só vai colocar para os pacientes refratários. Sulfato de magnésio não é para todo paciente com exacerbação, e sim para aquele que tem uma asma mais grave, de mais difícil
controle. Então vamos para as nossas alternativas, lembrando que é a alternativa errada. A. Iniciar a administração de beta-agonista de ação rápida. Perfeito, foi super caprichoso, falou nem curta. Ação rápida, repetindo-se até 3 vezes na primeira hora. Isso aí, de 20 em 20 minutos. B. Após a dose de ataque com beta-2 agonistas, resposta parcial, deve-se iniciar corticoide, de preferência por via oral. Podia até deixar alguém na dúvida, porque a gente vai fazer isso para todos os pacientes, o nosso corticoide, tá bom? Mas essa alternativa está certinha para a gente também. Qual que é o erro da C, que vai ser a nossa alternativa errada, que a gente deveria marcar? O brometo de ipratrópio deve ser utilizado no início do tratamento da asma aguda grave em substituição ao beta-2 agonista de ação rápida? Não, eles vão entrar os dois. Se é uma asma grave, ele tem até seu espaço sim, mas entra junto com o beta-agonista. 2 categorias para a gente antagonizar aquele broncoespasmo. Esse era o erro dessa alternativa. E D, para o domicílio, o beta-2 agonista de curta duração deve ser mantido enquanto persistir a tosse. Esse era o nosso primeiro grande conceito, o manejo da crise aguda de asma. E a única coisa que cai mais de asma do que isso? Manejo do paciente crônico. Os steps que você certamente adora. Calma que a gente vai revisar aqui as 2 linhas de tratamento e vai te dar um macetão para você garantir a infinita maioria das suas questões. Quando a gente está falando de tratamento crônico de asma, você precisa lembrar que temos 2 linhas de cuidado. Uma linha preferencial e uma alternativa. E a grande diferença entre elas, presta atenção aqui, a preferencial é assim chamada porque ela é mais eficaz e tem um maior potencial de evitar recidivas das crises no paciente nos próximos dias, nos próximos meses. Ela é preferencial porque a gente utiliza beta-agonista de longa duração no resgate desse paciente. Claro, se ele exacerbou, se ele tem sintomas, se ele está mal controlado, provavelmente ele está exposto a um ambiente ou condições endógenas que propiciam essa exacerbação, essa sintomatologia. E por isso eu devo proteger esse meu paciente por um pouquinho mais de tempo. E é por isso que a preferencial é preferencial. Ela utiliza o resgate com beta-agonista de longa duração, diferente da linha alternativa, que utiliza um beta-agonista de curta duração. Tá bom? Essa é a grande diferença, e isso para você não ficar batendo cabeça por que é preferencial, por que é alternativa. E muitas vezes você nem vai precisar disso para resolver as suas questões. Você vai ver isso com uma macetão que a gente já vai falar. Vamos passar nos steps rapidinho. No primeiro step, no step 1, tanto na linha alternativa como na preferencial, o paciente faz só resgate. Qual que é a diferença? Nas duas vai ter corticoide inalatório, vai mudar o beta-agonista que eu vou fazer. Linha preferencial, longa duração, formoterol. E na linha alternativa, a gente vai utilizar um beta-agonista de curta duração, que é o salbutamol, que é mais acessível. Só por isso que a gente às vezes não consegue fazer a linha preferencial. No step 2, lembra que a preferencial é melhor, é mais efetiva? Então eu posso deixar o step 2 igual ao step 1 da linha preferencial. Já na linha alternativa, esse paciente ainda está exacerbando, esse paciente ainda tem dispneia, tem despertar noturno, precisa com frequência de medicação de resgate, então eu já vou antecipar e colocar um corticoide inalatório regular para esse meu paciente no step 2 na linha alternativa, tá bom? E como é que vai ser o resgate? Vai ser com beta-agonista de curta duração. Só para a gente fixar mais uma vezinha, na linha preferencial o resgate é com formoterol, tá bom? Essa é a grande diferença entre elas. A partir do step 3 elas ficam muito parecidas, por quê? A gente já tinha o corticoide inalatório regular. O que eu vou fazer na linha alternativa? Só vou mudar o meu beta-agonista, que antes estava só de resgate. Pô, o paciente ainda está exacerbando, deixa eu botar um beta-agonista de longa duração aqui junto com o meu corticoide inalatório, os dois de forma regular. E na linha preferencial, vou colocar também corticoide inalatório regular e o formoterol, que também é de longa, de forma regular. Qual que é a única diferença entre elas? Medicação de resgate, tá bom? Essa é a grande diferença. Step 4, continua bem parecido, só que o que eu vou fazer? Vou aumentar a dose do meu corticoide inalatório. Se ele estava em dose baixa, dose habitual, vou botar em dose média. Tanto na preferencial como na alternativa, vou associar, vou manter ali a medicação do beta-agonista de longa duração nas duas, ficando diferente só o resgate mais uma vez. Já falei 28 vezes, que é para você saber que essa é a única grande diferença a partir do step 3, tá bom? E o step 5 é quando a gente tem que partir para a ignorância. O paciente, muito raro, sabe, de ser cobrado, muito raro de acontecer na vida real, de a gente precisar mandar para o especialista fazer corticoide sistêmico, antimuscarínico e considerar imunossupressão com biológico. Isso é muito, muito raro de acontecer e é raro também de aparecer em prova, tá bom? Guarda esse conceitozinho de que só esse paciente a gente manda para o especialista. Vamos para o nosso macetão,
Que com isso a gente vai resumir aqui tudo o que tem de mais importante dentro desse ponto, que é um dos que mais caem dentro de uns temas que mais caem para você. O que você precisa pensar? Se o seu paciente tem parâmetros de uma asma parcialmente ou mal controlada, vamos lembrar rapidinho que isso pode ser cobrado de você, o enunciado vai colocar para você. O paciente tem despertar noturno nesse último mês, o paciente tem limitação de atividades diárias, sintomas diurnos mais de 2 vezes por semana, ou necessidade de resgate de medicamentoso mais de 2 vezes por semana, esse paciente pontuou qualquer um desses, é um paciente que a gente vai subir um step, depois de verificar as medidas de controle ambiental e técnico inalatório. Como é que a gente vai subir isso? Ou você lembra dos steps ou tem a medicina do gueto, a medicina popular brasileira, MPB, como eu gosto de chamar. Qual é o nosso macetão da lista? Primeiro ponto, não tem corticoide regular? Coloca corticoide regular para esse paciente. Não faz diferença se ele está na linha preferencial ou alternativa para a infinita maioria das suas questões, tá bom? Por isso que é um macetão. Ponto B, já tem corticoide regular? Adiciona um beta-agonista de longa duração regular também. Se o paciente já tem um corticoide regular e já tem um beta-agonista de longa duração também regular, o que você vai fazer? Aumentar a dose do corticoide inalatório, tá beleza? Já seria aquele paciente ali no step 4, independente se está na preferencial ou na alternativa. E se nada disso resolver, nosso ponto D aqui desse macetão, a gente vai mandar para o especialista, vai apelar, vai pensar em corticoide sistêmico em outras categorias farmacológicas, como antimuscarínico e também os pacientes com imunossupressor, com inibidor de IgE, por exemplo. Tá bom? Esse é o nosso macetão, grava isso com carinho, pensa nisso, reacessa isso perto da sua prova, porque isso vai ser cobrado e te salva de muita questão que você poderia ficar na dúvida. Simplifica e não fica batendo cabeça. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Só lembrar que na preferencial o resgate é com formoterol, que age por um período maior, e na alternativa é com beta-agonista de curta duração. Agora a gente vai para o nosso terceiro grande CCQ e a gente fala sobre tratamento crônico do paciente com DPOC. Aqui precisa de uma atençãozinha que temos algumas decorebas que são importantes você conhecer também. O que a gente precisa conhecer para esse paciente? 3 pontos. Classificação do GOLD, de A a D, e também que isso em relação aos perfis de sintomas de exacerbação, e também a classificação espirométrica, que vai de 1 a 4. Já revisamos aqui, para você ficar bem tranquilo e dominar com conforto esse ponto. Eficácia seletiva do corticoide, vou destacar aqui para vocês, porque isso tem sido alvo de algumas perguntas. Por quê? Lá na asma, o corticoide inalatório, como a gente acabou de discutir, tem muito espaço. É um paciente que reverte praticamente de forma total o seu distúrbio obstrutivo e o corticoide tem um papel chave nesse manejo. Já no paciente com DPOC tem muito pouco espaço, uma indicação muito limitada, que a gente já discute, e modificadores de sobrevida no paciente com DPOC. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre estadiamento clínico. Primeiro grande ponto para a gente classificar nossos pacientes com DPOC. Paciente perfil A é aquele que exacerba pouco e aquele que tem poucos sintomas, pouca limitação no seu dia a dia, consegue acompanhar pessoas da mesma idade, consegue andar um quarteirão, consegue subir escada. O paciente do perfil D é aquele paciente que tem muito sintoma e aquele paciente que exacerba muito também. O que é exacerbar muito? É um paciente que tem 2 ou mais exacerbações por ano, a gente já discute que é uma exacerbação, ou tem pelo menos uma com gravidade, com necessidade de internação. E agora para a gente separar em B e C, o que é melhor? Você ter sintoma, mas ficar em casa, ou C, você não ter sintoma nenhum, mas precisar algumas vezes por ano ir numa consulta porque está mais cansado ou precisar ser internado. C pior, é aquele paciente que precisa de cuidado hospitalar. Ele pode até ter menos clínica no dia a dia, mas com frequência maior precisa de um suporte clínico, seja ambulatorial, seja hospitalar. Assim que a gente pensa para diferenciar entre B e C, tá bom? Vamos lá. Por que isso é importante? A gente consegue direcionar o nosso tratamento, o nosso paciente, conforme esses perfis. O paciente perfil A, como ele tem poucos sintomas, exacerba pouco, não tem limitação no dia a dia, eu uso só a medicação SOS, que pode ser um beta-agonista de curta duração ou um antimuscarínico de longa duração. Faz muito pouca diferença, isso nem é cobrado de você de forma importante não. Grupo B, só lembrando, é aquele paciente que já tem sintoma, mas não exacerba e não interna. Tem algum grau de limitação, não acompanha as pessoas da mesma idade, não sobe escada bem, mas está ali estável, não precisa, não tem grandes exacerbações, não tem demanda de grandes cuidados médicos de forma frequente. Esse paciente, a gente já pode pensar em fazer medicações que agem um pouquinho mais. Por quê? Se ele tem sintomas de forma persistente, vou botar ou um beta-agonista de longa duração ou um antimuscarínico de longa duração.
faz muito pouca diferença, tá bom? Paciente C, olha, ele não tem muito sintoma no dia a dia, mas exacerba com frequência. O que eu preciso fazer? Reduzir a quantidade de secreção respiratória, produção de muco para diminuir o risco desse paciente exacerbar, principalmente com necessidade de internação. E aí entra o antimuscarínico, o LAMA contínuo, o antimuscarínico de longa duração. E no paciente D eu vou apelar mais um pouquinho. Vai ficar com LAMA, vai ficar com LABA, beta-agonista de longa, e a gente pode pensar até em associar outras medicações conforme necessidade. Principalmente o corticoide inalatório, que a gente comentou, lembra? Ué, mas ele tem muito mais espaço lá na asma, no DPOC você vai usar quando? É para todo mundo? Não! Muita atenção nesse conceito, que às vezes você domina quase tudo, classifica bem o seu paciente, vê certinho, ó, vou botar um antimuscarínico e tem as alternativas lá, com corticoide inalatório e sem corticoide inalatório. Essa medicação, corticoide inalatório, vai entrar quando o paciente tiver eosinofilia, então muita atenção se no paciente com DPOC ele te der parâmetros de espirometria, parâmetros clínicos, um hemograma. Se tiver uma eosinofilia mais do que 300, a gente pensa em associar corticoide inalatório, tá bom? É um conceito-chave que a gente muitas vezes passa batido, pode deixar de garantir uma questão que é relativamente tranquila. Esse foi o estadiamento clínico. A gente precisa fazer também o estadiamento espirométrico, que é com um volume expiratório forçado dentro de 1 segundo. Olha essa tabelinha aqui. Não desespera que tem macetinho aqui também, tá bom? Fica tranquilo que a gente te ajuda. Se a questão apelar para você, a gente apela para cima da questão também. Você vai classificar esse paciente entre 80%, 50% e 30% do volume expiratório forçado em 1 segundo, que isso correlaciona com a gravidade, com o grau de obstrução, de doença obstrutiva do seu paciente. Ian, como é que eu vou memorizar isso? Faz uma continha para você ganhar sua medalha de ouro, seu gold. Você vai fazer 3 mais 5 igual a 8. Oh, que conta difícil é? Para simplificar a sua vida mesmo. 3 mais 5 igual a 8. Só você lembrar então que esse paciente você vai separar em 3, 5 e 8. 30, 50 e 80%. Mais de 80% é o paciente com Gold 1. Entre 80% e 50%, Gold 2. Entre 50% e 30%, Gold 3. Menor do que 30%, Gold 4. Fica bem mais tranquilo, é o único jeito de você memorizar isso dentro de tantas coisas que você precisa memorizar, com um macetão. E queridos, isso aqui às vezes só essa informação já é suficiente para você eliminar algumas alternativas. Se você colocar, esse paciente é Gold 2, então já elimina a alternativa lá que tem Gold 1, Gold 3, Gold 4. Nem precisa às vezes saber qual o tratamento que está na alternativa e aquela classificação com sintomas. Então memoriza essa informação que pode ser que te ajude em algumas questões que poderiam ser um pouquinho mais difíceis, tá bom? No manejo desse nosso paciente crônico também, além de classificá-lo adequadamente, você precisa conhecer as medidas que modificam a mortalidade do seu paciente. Eu vou destacar aqui a terapia de oxigênio porque é aquilo que é cobrado de vocês. Cessar tabagismo, todo mundo já está careca de saber que reduz a mortalidade nesses pacientes. Cirurgia de redução de volume pulmonar, que é só para alguns pacientes, isso não aparece em prova. Muito raro desse conceito ser cobrado. O que aparece com bastante frequência? Oxigenoterapia domiciliar e quais são as suas indicações. Porque não é para todo paciente com DPOC que a gente vai ter redução de mortalidade. Quem que se beneficia? Vamos lá. Paciente que tiver uma pressão arterial de oxigênio na gasometria menor ou igual a 55 mm de mercúrio ou uma saturação menor ou igual a 88%. Preciso memorizar esses valores? Precisa, cara. Isso infelizmente é cobrado de você e pode ser que você precise ter essa decoreba. Pior ainda a sua vida, porque tem alguns pacientes que a gente precisa antecipar um pouco essa indicação quando ele tem uma pressão de oxigênio de 56 a 59 ou uma saturação de 88% também. Qual paciente vai ganhar oxigênio terapia domiciliar um pouquinho mais cedo? Quando ele tem esse distúrbio, ele tem DPOC, tem esses problemas respiratórios e algo a mais. Marcadamente, policitemia, hipertensão pulmonar ou cor pulmonar. Policitemia, pessoal, é porque esse paciente está aumentando a produção de hemácias para compensar essa troca que é deficiente. Até aquele paciente que fica um pouco rosado, tá bom? O pink puffer no contexto de DPOC que você já ouviu falar. Então essa policitemia ou alterações cardíacas pulmonares mais grosseiras pedem que a gente prescreva essa oxigenoterapia domiciliar um pouquinho mais cedo, tá bom? Esse é um grande conceito que você precisa saber em relação à modificação de mortalidade. Tem vacinação, tem cessar tabagismo e tem redução de volume pulmonar, que não aparece para você nas questões de DPOC. O que aparece também é o nosso quarto e último grande conceito para a gente discutir: exacerbação paciente com DPOC. Queridos, você precisa reconhecer até para saber se esse paciente vai pontuar ali atrás no perfil de exacerbação em relação aos perfis A até D, se ele entra naqueles critérios de exacerbação e como que é essa exacerbação clínica. Como é que você percebe? Quando esse paciente tem
alteração dos sintomas respiratórios. Quando o paciente chega tossindo, com febre, o paciente que tem uma pneumonia muito bem marcada ou séptico, claro, ninguém tem dúvida que ele está exacerbado. Mas às vezes não tem uma diferenciação tão abrupta. E o que você precisa conhecer? Temos 3 grandes parâmetros para a gente falar que esse paciente está exacerbado. Piora ou surgimento de dispneia. O paciente às vezes já tem uma dispneia basal, mas doutor, eu caminhava 500 metros, não estou caminhando nem 100, de ontem para hoje, uma mudança muito abrupta assim, chama a sua atenção. Se esse paciente tiver aumento do volume da secreção respiratória, aumento da produção de escarro, é um paciente que possivelmente está também exacerbado. E por fim, o paciente que tem um escarro purulento. Se ele pontuar algum desses pontos, a gente já olha ele com um pouquinho mais de atenção. Principalmente com a mudança de escarro, a gente pensa muito na exacerbação de etiologia infecciosa. Se ele tiver 2 pontos, um deles vai ser alteração do escarro, ou em quantidade ou em aspecto. E o paciente consegue relatar isso mesmo, tá, pessoal? Isso não é mentira das provas, não. E aí você pensa, olha, esse paciente tem uma exacerbação, se tiver 2 parâmetros, muito provavelmente a gente já vai pensar numa exacerbação de origem infecciosa, que é um conceito-chave lá de outra aula. O paciente com DPOC tem mais pneumonia por qual germe? Hemófilos, lembra disso. Fofoca aqui de outra aula que a gente já adianta um pouco também. Você precisa conhecer esses 3 parâmetros de exacerbação, que muitas vezes é um paciente que fez uma infecção, fez um TEP, fez uma insuficiência cardíaca que está descompensada e exacerbou também o DPOC, porque isso muda a nossa abordagem. Um paciente que muitas vezes você precisa hospitalizar, precisa fazer VNI, precisa fazer uma antibiótico terapia, tá bom? Nem sempre a questão vai colocar para você um paciente com febrão, um paciente que vai ter ali um contexto de sepse, um hemograma te ajudando a pensar, com aumento ali dos leucócitos, às vezes é só com esses parâmetros que você tem que resolver sua vida em relação à exacerbação, tá bom? Precisa reconhecer esse paciente, até para saber como é que você vai manejar. E essa foi a nossa discussão sobre as doenças obstrutivas aqui do nosso curso intensivo, queridíssimos. Super importante, não é uma ameaça, é uma promessa. Isso vai ser muito cobrado de vocês nas suas provas, tá bom? Aquele abraço e bons estudos!